E antes de tudo, de mais nada, certo? Galera, vamos deixar seu like, se inscreve aqui no sininho, deixa seu comentário. Se você quer mais conteúdo aqui para eu mostrar o meu dia a dia, o dia a dia da minha família aqui, deixa aquele like, aquele joinha pra gente subir o nosso canal aqui, beleza? Abraço. Fala meu povo, beleza? Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário. Hoje a gente vai falar sobre o artigo 92 de estudante aqui em Portugal, beleza? Segue Fala meu povo, boa tarde para quem está aí no Brasil, boa noite para quem está aqui em Portugal. Hoje eu vim falar aqui sobre a documentação para as crianças entrar na escola e falar um pouco sobre o artigo 89 ou 98, só um minutinho que eu vou dar uma pesquisada aqui. Que eu vou falar um pouco sobre a residência, né, para quem tem filhos maiores de 14 anos ou a partir do 7º ano escolar, beleza? Deixa eu só pesquisar aqui. É o artigo... não, o artigo... Eu acho que é o 98. Não é o 98. Peraí. Ó, acabei me equivocando aqui. Não é o 89, não é nem desses daí que eu tava falando agora. Não é o 98 nem o 89, é o artigo 92, que é o artigo de residência que eu consegui para minha filha. Aqui, ó, o processo, tudo bonitinho, né? Para quem tá vendo aqui. Eu consegui aqui para minha filha, né? Para Sara. A Sara tem 14 anos. E essa cartinha aqui a gente recebeu do CEF, né? Aqui, ó, tudo bonitinho, carimbado, o número do processo, a paradinha aqui do CEF, né? E eu vou falar um pouquinho sobre os documentos que a gente precisou trazer aqui, que foi muita coisa, viu? Muita coisa mesmo, ó. Certidão de casamento, para quem é casado, né? Certidão de nascimento. E a gente, como no Brasil eu tinha esquecido de apostilar a certidão de nascimento da Sara, a certidão de casamento também a gente não tinha feito no Brasil, apostilado, então a gente teve que fazer aqui. Eu acho que saiu muito mais em conta, porque no consulado brasileiro a gente pagou apenas 5 euros por documento, né? E no total deu 11 euros aí, como vocês podem ver, para autenticar os documentos, né? Para dar validade ao documento, ó, como vocês podem ver aqui, ele dá autenticidade. Aqui foi a certidão de nascimento, aqui foi a certidão de casamento, aqui, ó. Aí só faltou esses dois documentos, né? Quando a gente chegou no CEF, calma aí que eu vou falar um pouco de tudo, né? Só falando aqui que esses dois documentos a gente precisou enviar depois para o CEF, porque eles pegaram e falaram que faltavam esses dois documentos apostilado, porque não tem validade o nosso documento aqui, né? Aí eu falei, nossa, velho, eu demorei quase 3 horas de viagem para ir até o CEF, para onde a gente marcou, mas eu já conto essa história também, para vocês terem uma noção como é que foi a correria para conseguir a residência da minha filha aqui, certo? E também falando um pouco mais sobre a escola, né? Então acabou engrupando tudo aqui quando a gente chegou, porque eu vim na frente aqui, deixei minha família em São Paulo, né? E eu fiquei aqui durante mais ou menos 7 meses sozinho, morando em quarto, tudo, porque como eu cheguei na época do verão, aqui no Algarve é muito difícil você conseguir uma casa para arrendar. Então foi muito complicado mesmo. Para achar uma casa foi quase que impossível, assim. Então foi um amigo meu que acabou indicando essa casa que hoje a gente está, que é um T2, que a gente paga 650 euros aqui. Aí, pela indicação dele, minha família já ia vir mais ou menos entre agosto ou julho. Só que eu falei, não, segura um pouco mais, e acabaram chegando em setembro, que foi conforme as aulas começou.
que as aulas começaram mais ou menos, acho que dia 10 de setembro, foi o início das aulas aqui. E aí eu já estava correndo atrás para ver qual documentação que precisava para fazer a matrícula das crianças, né? Porque no total a gente tem 4 filhas aqui. Uma de 14 anos, outra de 12, outra de 8 e uma de 2 que vai fazer 3 anos agora, que é a Lavínia. As 3, na mesma semana, eu já consegui vaga, tipo, eu tirei os documentos no mesmo dia, consegui tirar o NIF e o NIS na mesma semana. O NIF a gente conseguiu tirar no mesmo dia, foi uma sorte assim, porque criança aqui a gente não precisa de um representante fiscal, né? Então, para quem está vindo, as crianças aqui não precisam de representante fiscal. Isso é muito bom porque você acaba economizando dinheiro, porque tem muita gente que cobra esse serviço de fazer o seu NIF, né? O NIF, para quem não sabe, é como se fosse o CPF aí no Brasil. Então, acabou que tinha um amigo meu que assinou para a Verônica, né? Que a Verônica já precisava de um representante fiscal, e as crianças acabou que nem precisou e a gente conseguiu tirar no mesmo dia. Teve uma portuguesa lá nas finanças que acabou ajudando a gente, tipo, não tinha, só tinha pro meio do mês. Eu falei, putz, mas as crianças precisam estudar tudo, ela entendeu o meu lado e acabou conseguindo pra gente depois da hora do almoço. E um amigo meu também estava na hora do almoço, conseguiu assinar o NIF pra gente, né? Isso foi muito bacana também. As amizades que a gente consegue aqui acaba que ajudam bastante, né? Então, nisso tudo, a Verônica e as crianças chegaram no dia 19 de setembro, 10 dias depois que as aulas começaram, né? Aí, no dia 20 foi o aniversário da Sara, que foi um final de semana. Na segunda-feira a gente tirou o NIF. Aí, eu trouxe... A única coisa que a gente trouxe do Brasil apostilado mesmo foi o... Eita, deu um branco aqui, calma aí. É tanto papel, gente, é tanto papel que a gente fica até... Foi a... Pera. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Tanto papel. Ah, foi o histórico escolar. Isso mesmo. Então, aí... A única coisa que a gente acabou trazendo do Brasil foi o histórico escolar, que foi da Sara, da Sofia e da Luísa. E a Verônica acabou confundindo o documento e acabou fazendo o apostilamento da minha certidão de nascimento. E era para fazer a certidão das meninas também. Só que eu falei para ela, não faz porque a gente vai gastar muito dinheiro. Só algumas coisinhas lá que a gente fez, gastou quase R$500 só de apostilamento. E aí ficou faltando alguns documentos aqui pra gente levar no CEF, né? Então, nisso tudo, elas chegaram no dia 19, mais ou menos dia 23 elas já começaram na escola aqui, direto, já tipo, levei o NIF, levei o NIF, o NIF, daqui dá um branco, meu Deus do céu. O passaporte, a gente levou o NIF, passaporte e apostilado histórico escolar do Brasil, para ter validade aqui, né? Para eles reconhecer o ano. Só que acontece, as meninas já estavam para terminar o ano escolar no Brasil. Então, uma estava no 8º ano, outra estava no 6º e a Luísa estava no 2º ano, porque na época de pandemia lá, acabaram que passaram as crianças, elas estavam estudando por notebook e tinha as provas, tudo, só que elas não aprenderam legal nesses 3 anos de pandemia que a gente teve no Brasil. Então, quando elas chegaram aqui, eu decidi que era melhor elas repetir o ano que elas já estavam fazendo no Brasil. E isso ajudou bastante, porque aqui o estudo é muito pegado, muito puxado. Então, foi uma boa escolha, assim, pelo que eu vi, pelo que a gente está presenciando aqui, que elas já estão aqui 4 meses, foi muito bom, porque o estudo aqui é muito avançado. Então, fora o inglês, elas estão aprendendo espanhol, tem algumas aulas que não tinha no Brasil, elas ganharam notebook e estudam em casa também. Então tem tudo isso e dever para fazer em casa. Então ela sai de casa mais ou menos 8 horas da manhã, só chega em casa 5 da tarde. E tem 2, 3 dias da semana que elas chegam esses horários, outros dias elas chegam um pouco mais cedo, né? E nisso tudo também a gente foi conhecendo as pessoas, as professoras também estão ajudando elas. A gente conseguiu
uma ajuda também aqui, né? Porque aqui, quem não sabe, a refeição é paga. Então a gente estava pagando 1,45 € por dia. Então, como a gente tinha 3 filhas na escola, isso dava um custo, em média, assim, mais ou menos de 60 e poucos euros por mês. E, falar, é pouco, né? É pouco, mas, tipo, para quem ganha um salário mínimo aqui, é muito difícil. Então, imagina, eu tava trabalhando, tinha os custos da casa, que o aluguel é 650, e mais luz, água, internet, plano de celular do telemóvel, a alimentação delas na escola, material escolar. Então, tudo isso, meu Deus, quando chegou foi um boom pra mim, assim, né? Eu fiquei muito preocupado. A Verônica não conseguiu um emprego de começo assim, porque a gente não conseguiu creche para Lavínia, então isso tudo nos nossos planos eu pensei que ia ser mais fácil, né? Então acabou que ficou aquele tipo, pô, o que que a gente faz, tal. Em setembro já estava acabando o verão também, já não tinha tanto emprego. Então a Verônica, até agora no momento, a gente está em fevereiro, até agora ela não conseguiu emprego fixo ainda, mas a gente conseguiu algumas faxinas para ela fazer, alguma coisa ali, outra aqui, e dar um dinheirinho por mês, assim. Então acabou que essa professora ajudou a gente, pegou todos os documentos das meninas, passaporte, pegou o NIF, NIS, levou a câmera aqui perto, né, que é a de Lagoa, falou que tinha uma família brasileira, com X pessoas lá, que estava precisando de ajuda e tal, e realmente eu não tenho vergonha de falar que a gente estava precisando de ajuda, porque alimentação, tudo, o dinheiro que eu estava ganhando estava dando para pagar só o arrendamento e as contas aqui em casa, e não sobra dinheiro. E eu ficava, meu, por que não tá sobrando? Não tá sobrando. O que que eu tô errando? Mas eu não tava errando, tipo, eu tava trabalhando, a gente trabalha muito aqui, só que o salário é muito baixo, então, e o salário é baixo e o arrendamento é alto, então, tipo, mais as contas, chega no final do mês, você não consegue pagar. Quer dizer, consegue pagar, mas não sobra, né? Então isso acabou que me frustrando bastante, assim, né? A frustração foi muito. Então eu consegui um trabalho na obra, que eu acabei saindo agora em fevereiro e vou retornar ao restaurante que eu trabalhava. E acabei conseguindo outro emprego também. Quando eu cheguei, eu estava trabalhando em plantação, tudo. Então agora eu vou tentar voltar para esse meio que eu também gostava no começo quando eu cheguei aqui, e vou tentar fazer de novo, né? Então voltando tudo lá. E nisso que as meninas chegou, a gente fez todo o trâmite, elas conseguiram vaga na escola, começaram a estudar, tudo ok. Aí eu fiquei tentando agendar o CEF para a Sara. A Sara tem 14 anos e está no 8º ano. Então ela já se enquadrava nesse artigo 92. O artigo 92 é para estudante e lá não fala quanto tempo que a criança tem que estar na escola, né? Então eu esperei a Sara fazer mais ou menos uns 2, 3 meses de escola aqui e consegui um agendamento no CEF em Évora. E Évora é próximo de Lisboa, umas 2 horas, e aqui do Algarve também é quase 3 horas de carro. Aí eu fiquei, vou agendar em dezembro. Eu agendei em dezembro, depois que o restaurante fechou, pedi um dia de folga também nas obras que eu tava, né? Então eu falei, não, eu vou conseguir agendar. Eu paguei para uma pessoa que agendou para mim, me cobrou 30 euros, porque assim, aí você fala, não, 30 euros, não sei o que e tal. Só que eu não tinha tempo para ligar, eu tava trabalhando de dia e de noite, praticamente. Eu chegava em casa meia-noite, saía às 7 da manhã, chegava em casa meia-noite. Que hora do dia que eu ia ligar? Na hora do almoço, você só come ali, quer descansar um pouco e já voltar a trabalhar. Então eu não tinha tempo para ligar. E a Verônica também, ela tem muita dificuldade de entender o que os portugueses falam. E realmente, para quem chega do Brasil, a dificuldade de entender o que eles falam, as palavras mudam. Então, para você ligar, para agendar, para fazer isso e aquilo, tava muito difícil. E eu fui até numa advogada, a advogada me cobrou 65 euros. Eu falei, putz, mas pelo tempo que a pessoa vai perder, ligando, tudo, para tentar marcar aqui em Portimão ou em Faro, que eram os mais próximos que tinha aqui. E nunca mais me deram retorno. E essa mulher que agendou para mim em Évora, tipo, eu falei em um dia, no dia seguinte eu já recebi um e-mail com a data, o endereço e o horário.
Aí eu falei, pô, mentira, né? Não, não. Mas eu fiquei, putz, será que é golpe, não é? Fiquei meio com receio, né? Aí uma amiga minha também, que a mãe dela tinha marcado, ela que me passou o contato, aí ela falou, meu, marcou também para mês de dezembro. Eu falei, meu, mas não é golpe e tal? Ela falou, não é, velho, você vai ver, não é golpe porque uma amiga minha já fez com essa mulher e deu certo. Eu falei, pô, show de bola então. E aí eu consegui agendar, certo? Só um minutinho, galera.